Bom dia, bom dia. Eu sou o Marcos Gomes e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esta obra de Eusébio de Cesareia. Este livro chama-se História Eclesiástica, escrito por Eusébio de Cesareia e editora CPAD. É um livro com uma brochura bem legal, tá? É um livro que possui 415 páginas e a sua fonte interna, as letras, né, a fonte que eles usaram nesse livro, uma fonte muito boa, tá? Então esse livro aqui ele retrata muita coisa do que aconteceu depois de Atos, vai falar sobre os mártires, vai falar sobre os bispos que vieram, por exemplo, em Roma, depois de Pedro e Paulo. É um livro bem bacana que vale a pena a gente ter na nossa biblioteca. Tá? Então vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dentro daquilo que esta obra retrata, este livro retrata. Tá? Eu estou estudando ele também, ainda não terminei. Tá? Então é um livro que dentro dele tem 10 livros. Bem legal, né? Então, por exemplo, no livro 1, capítulo 1, ele começa falando de temas da presente obra, tá? É só uma introdução. No capítulo 2, sumário da concepção, da pré-existência e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro do livro 1, no capítulo 3, vai falar sobre o nome de Jesus, como também o de Cristo, eram conhecidos e honrados desde épocas remotas pelos profetas inspirados. E aí vem o livro 2, tá? E ele vai do capítulo 1, que ele começa falando sobre o curso seguido pelos apóstolos após a ascensão de Cristo. No capítulo 2, como Tibério foi afetado quando informado por Pilatos a respeito de Cristo, como a doutrina cristã logo se espalhou por todo o mundo, e ele vai até o capítulo 24. Tá? Depois vem o livro 3, novamente começando do capítulo 1 até o capítulo 39, vai falar sobre os escritos de Papias. Livro 4, vai falar, e começa já a falar dos bispos de Roma e Alexandria no reinado de Trajano. Livro 5, no capítulo 1, o número e o sofrimento dos que foram afligidos na Gália por causa da fé. E assim, nós vamos vendo aqui no livro 6, no capítulo 1 vai falar sobre a perseguição sobre Severo. E esse livro 6, ele vai até o capítulo 46, ó. Outras epístolas de Dionísio. É um livro que tem muita coisa boa para a gente estudar, para aqueles que gostam de aprender mais sobre a história do cristianismo, sobre a história da igreja, né? Tem muito conteúdo legal neste livro, muita informação bacana que é legal a gente saber, né? Então, por exemplo, dentro do livro, do livro 8, né? Ele vai falar sobre os mártires, tá? Então, por exemplo, aqui, Agápio, eu dei uma lida bem rapidamente, né? Porque como eu disse, eu estou estudando esse material. Agápio, ele foi lançado ali na arena, né? Para brigar com um urso, né? E na verdade ele quase morreu, ele ficou semi-morto, vamos falar assim, né? E isso naquela época eles faziam até como uma diversão, né? Pegar os cristãos e jogar ali para serem devorados pelos leões, enfim, para lutar com as bestas feras do campo, né? Então muitos mártires, muitos irmãos nossos morreram como mártires, né? Por defender a fé, por defender o nome de Jesus, por pregar o nome de Jesus Cristo. Então muitas coisas aconteceram. E esse livro, essa obra, retrata muitos desses acontecimentos. Houveram-se muitos mártires, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui vai falar sobre essa história de Agápio, que eu estava contando um pouquinho para vocês, tá? Ele lutou com o urso, ele não fugiu, tá? Ele não fugiu. Segundo Eusébio de Cesareia, ele ficou ali, ele encarou o urso,
tá? Quase morreu, né? Enfim, então é um livro que tem aí 10 livros, né? É um livro que dentro dele tem 10 livros e muitos capítulos, tá? Um livro bem bacana. Então, por exemplo, essa obra também fala sobre, por exemplo, Pedro e Paulo foram mártires, né? Nós sabemos que eles morreram como mártires também. E depois dele veio o bispo em Roma, o Lino. Então fala sobre isso também. Eu vou abrir aqui para vocês no finalzinho, só um instantinho, tá? Aqui, ó. Então, aqui no finalzinho, ó, bispos de Roma. Pedro e Paulo, de acordo com Eusébio, morreram como mártires em Roma. Depois deles vieram os seguintes bispos, né? Primeiro, Lino, Anencleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Xisto ou Sisto, Telésforo, Higino, Pio, Aniceto, Sotero, Eleutero, Vítor, Zeferino e Calisto. Então, olha quantos bispos houveram em Roma depois de Pedro e Paulo. Bispos de Jerusalém, bispos de Antioquia, bispos de Alexandria, bispos de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, bispos de Cesareia, enfim, um material que tem muito conteúdo legal. Como eu disse, essa obra tem 415 páginas, uma obra que vale a pena você ter aí na sua biblioteca, tá? Eu adquiri esse exemplar faz pouco tempo. Deixa eu dar uma olhada, ver se pus a data aqui, peraí. Olha lá, no ano de 2022. E eu estou estudando ele e estou gostando bastante. Recomendo a vocês, irmãos. Então, esse é o vídeo que eu quero deixar com vocês aí. Bom dia.